Você está pronto? Você pode desfrutar de algo que você não merece, porque você está crendo. Amém, irmão? Você pode tocar em lugares que você não tocaria por mérito próprio, porque você está crendo num Deus que te dá acesso. Diga assim, Deus me dá acesso. Irmãos, eu não dormi essa madrugada, amém? Nós estávamos ontem no Rio de Janeiro para o nosso Legacy Night. Amém, irmãos? É um Revival Night dos pastores. E a gente foi para lá na sexta-noite, dormiu umas 2 horinhas, passamos o dia em comunhão com os irmãos, depois ficamos à tarde para a noite juntos naquele lugar com os pastores LTPs de todo o ministério, com os nossos apóstolos. Pegamos a estrada aqui, pastoral está virada no Giraia. Amém, irmão? Eu fiquei 7 horas no caminho conversando com o pastor Lisboa, não deixou eu dormir. Ele falou, pastor, eu vou dirigir para você descansar, vai pregar amanhã cedo, mas ele não deixou eu descansar. Então a gente veio conversando e conversamos muito e crescemos muito, porque nós falamos da palavra. A palavra tem o poder de te fazer crescer, irmão. Ela tem o poder de transformar você num crente imbecilóide, de um crente imbecilóide a um crente maduro. Ela tem um poder de te fazer sair da infantilidade carnal, natural, almática, para uma realidade onde você tem o poder de olhar para Jesus andando nas águas e querer andar também. Você está aqui, irmão? Ela tem a capacidade de gerar fé no seu coração suficiente para mudar a rota da sua vida desgraçada a uma vida cheia da unção e da graça, do poder de Deus, irmão. Amém, querido? Diga assim, eu creio. A palavra pode mudar a minha vida. Nós ainda estamos... Sejam bem-vindos, já falei isso, né? Vocês são maravilhosos. Nós ainda estamos no mês do legado, estamos celebrando, irmãos, nesse mês de outubro, o aniversário de 11 anos do nascimento desse ministério da Igreja United no Brasil e agora no mundo, da Igreja United Global. E nós, não sei se você entendeu, nós estamos não só celebrando com ousadia e alegria os 11 anos passados, mas nós estamos profetizando sobre os 10 anos que virão, sobre os próximos anos da Igreja United. E aí, pelo histórico do que acontece com organizações religiosas cristãs, debaixo de uma palavra poderosa, pelo que nós observamos na história, nós sabemos que esse momento, essa nova década que se inicia nessa estação, ela é uma década promissora, guardada, reservada com muitas promessas de expansão, porque o tempo de fundamentação doutrinária, teológica, de DNA já passou, e agora nós experimentaremos um tempo de expansão. E não é uma expansão só de números de pessoas, porque você para Deus não é um número. Não é uma expansão apenas de recursos financeiros, porque Deus não precisa de dinheiro. É uma expansão do alcance daquilo que nós faremos juntos como comunidade na fé para o mundo. Alô? Você faz parte, querendo ou não, de algo maior do que você. Talvez você queira escolher ser um crente medíocre que não faz nada com aquilo que você carrega. Mas você precisa saber que você pode fazer parte de algo maior que você, maior do que as suas capacidades naturais, maior do que o seu raciocínio natural, maior do que o seu conhecimento adquirido, maior do que aquilo que você já fez com a força do seu braço, muito maior do que os sonhos que você um dia sonhou para você. Amém? Você pode escolher não fazer, mas você tem o direito, nessa manhã, de escolher fazer algo com isso. Filipenses, apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo de número 4, sobre os 5 dons ministeriais. A uns foram chamados para apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas. Há uma disposição de dons ministeriais na minha e na sua vida para que nós possamos juntos operar aquilo que nós carregamos. Porque não adianta carregar um tesouro se você não aprende a usar o tesouro. Amém? No mesmo texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Amém, queridos? A uns foi dado palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, dons de curar, dom da fé. Amém, irmão?
Você pode operar, porque o apóstolo Paulo fala que você pode até buscar com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom? O dom que é necessário. E aí pode ter uma necessidade na sua vida e você pode escolher operar ou não, ajudar ou não, fazer ou não, ser medíocre ou não, de acordo com aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Você está comigo? É uma escolha, irmão. Pegar aquilo que você já observou da palavra, aquilo que você tem observado da história que é contada, e fazer algo com a sua vida. E a primeira coisa que eu vou instruir, a partir de domingo passado eu tenho feito isso, e vou fazer com mais força a cada domingo e a cada dia que nós estivermos juntos, é instruir você a primícia daquilo que você vai fazer com aquilo que você carrega. Leia a sua... Amém, irmão? Não dá para eu e você queremos ter a força do Hulk. E comer miojo. Amém, irmão? Não dá para eu e você queremos ter a força de Davi derrotando o gigante, a força dos heróis da fé, a força de homens e mulheres de Deus ao longo da história que venceram as dificuldades comendo um miojinho, uma comidinha, uma vez por semana, aos domingos pela manhã. Porque aquilo que eu ofereço para você como ministro da palavra aos domingos pela manhã, ou às quintas, no final do dia, se você come talvez um miojo com um ovo cozido, eu ofereço aos domingos pela manhã um miojinho, e às quintas os meus irmãos complementam um pouco, que eles são melhores do que eu, com um ovinho cozido. Amém, irmão? E aí, se você quiser viver com isso, você não vai conseguir, porque não existe nutriente suficiente na pregação da palavra em 30 minutos capaz de fazer você alterar o destino da sua vida. O nutriente que você necessita está guardado na panela de barro da fé. É aquele alimento que você começa de manhã cedinho, botando lenha, acendendo fogo, botando a panela, deixando a panela esquentar. Era assim que os antigos faziam. E aí bota o legume, tira o legume, deixa o caldo, bota o frango, tira o frango, deixa o caldo, bota o arroz. Você vai um processo ali, quem é cozinheiro sabe, para fazer aquela comida conhecida como comida da vovó. Essa é a comida da vovó, para sustentar a sua vida de fé. Que aí, se você se alimentar com essa palavra diariamente, sendo exposto às verdades centrais da Bíblia, você não vai mais se importar com babaquice. Filipex, vê um minuto aí, hein, pá. Amém, irmão? Mês do legado. Nós estamos falando sobre o que já construímos como ministério até aqui e o que nós iremos construir daqui para frente. Nós estamos falando o que a Igreja de Cristo construiu também até aqui, ao longo desses 2025 anos de história, e o que construiremos daqui para frente. Nós estamos falando do que os heróis da fé construíram nos primeiros livros, né, no Velho Testamento, até que essa era da igreja fosse inaugurada, para que nós também possamos olhar esse exemplo e queiramos, com o exemplo deles, construir daqui para frente, sob a ótica do que Jesus ensinou. Eu não posso olhar apenas para o exemplo dos velhos, né, do Velho Testamento, porque eu preciso da revelação completa que está no Novo. E é o Novo que inaugura a estação que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos viver como aqueles que viviam no passado, antes da revelação completa que está em Jesus. Nós precisamos viver de acordo com a revelação completa que está em Jesus. O exemplo aponta para Jesus, Jesus aponta para nós. Amém, irmão? Então, Jesus é o nosso alvo. Então, nessa manhã, eu quero conversar com você sobre algo que queima no meu coração, chamado História da Igreja. Amém, irmão? Talvez seja um pouquinho mais, um formato um pouco mais de aula, né? Eu preciso aqui seguir didático, seguir aqui alguns pontos com você. E aí, se você se cansa disso, do miojo, imagina se você parar para
entrar na panela de barro, né? Eu preciso que você ajuste a rota com Jesus aí, porque eu não sou responsável pela sua fé. Amém, irmão? Glória a Deus. Diga assim, amém. Eu vou viver grandes coisas no Senhor, porque eu sou crente. Aleluia. Mateus, no capítulo 16, verso de número 18, diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual o contexto aqui? E antes de entrar no contexto, eu quero dizer, nós estamos falando hoje, e eu criei aqui com o Jeová um tema para essa ministração da palavra. Amém, queridos? Você sabe que às vezes eu esqueço de falar o tema, não gosto muito de seguir o esboço, mas hoje eu vou ficar aqui centradinho com você. Porque eu tenho 9 pontos para te contar sobre a história da igreja. Cadê a cadeirinha? Eu vou até sentar. Você me ajuda, pastor Cadu? Glória a Deus. 9 pontos. Vou conseguir. E aí eu dei um nome aqui com o Jeová, né, conversando com Jesus. Como é que a gente pode chamar essa ministração hoje, Jesus? Ele falou, chama de a igreja inabalável. Na verdade, eu falei com os meus irmãos de criação, eles já devem ter feito uma outra arte. Inabaláveis. Amém? Mas dentro de inabaláveis, a igreja inabalável. Estou explicando para vocês, amém? Tem até ali, ó. Não vou tentar falar aquilo ali, não. O quê? Unshakable. Unshakable. Inabaláveis. Amém, querido? Vou ficar sentadinho com você para a gente seguir junto aqui esse ensino poderoso que vai fazer-nos entrar no momento que o Senhor estava esperando que nós entrássemos nessa estação. Amém, irmão? Você está pronto para viver um dia sobrenatural? Então deixa eu te dar um contexto aqui. Diga assim, eu sou inabalável. Ah, pastor, não parece não. Porque eu me abalo de vez em quando. Porque eu fico chateadinho de vez em quando. Porque de vez em quando eu fico tristinho. Porque de vez em quando eu estou falando que estou crendo, mas aí quando chega perto, não está acontecendo, eu começo a ficar nervoso. E aí, você não é inabalável na carne. Você não é inabalável na alma. Você precisa, crente abençoado, aprender que você não é a sua alma. Você não é o seu sentimento. Você não pode dizer, eu sou mulher porque eu me sinto mulher. Eu sou cachorro porque eu me sinto um Rottweiler. Eu sou crente porque eu me sinto crente. Isso é ideologia diabólica. Você é espírito. E pastor, mas eu sou homem, tenho tendências homoafetivas. Isso não é você. Você é espírito. Isso é parte do seu corpo caído, no mundo caído, gritando contra aquilo que é a sua natureza, que é espiritual. E aí, se você aprender que você é um homem espiritual, lutando contra as forças do diabo, as suas vontades naturais não serão a primeira coisa que você vai dizer quando você se apresentar. Quando te perguntarem o que é você, você não vai dizer, sou uma mulher num corpo de homem. Não, você pode talvez estar caído e se sentir assim pela alma, pela opressão do mundo tenebroso. Você vai se apresentar independente do seu sentimento como um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu estou dizendo que você não pode ter desafios, irmão? Não. Eu sou gordo. Mas eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, lutando contra a gula. Alô? Eu creio na cura quando eu estou gripado. Mas eu entendo que a minha condição física natural caída permite que eu viva coisas que pessoas mais saudáveis não vivem. Não é Deus me ensinando a ser mais crente. Sou eu que não fecho a boca. Quando eu aprender a fazer isso, parecerei-me mais com o Bruno da Prim. Terei menos dificuldade de saúde, darei menos trabalho para os milagres do Senhor. Vou sentar aqui de novo. Mateus, no capítulo 16, verso de número 18,
Jesus está dizendo, edificarei a minha igreja, mas edificarei a minha igreja aonde? Na famosa frase que deu origem a uma das maiores discussões teológicas do século atual, que é o fato da separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana, na época apenas Igreja Católica, amém? Apostólica, porque Roma ainda não tinha se empoderado do poder da religião para cumprir com os seus objetivos. Há uma discussão que o primeiro Papa foi Pedro por causa dessa conversa. Amém? E aí eu quero que você entenda alguns princípios para a gente fundamentar aquilo que nós falaremos nesses próximos 9 pontos. Se Deus quiser, Ele quer em nome de Jesus. Amém? Jesus está conversando com os apóstolos, com os discípulos nesse momento e diz, olha, quem vocês dizem que eu sou, né? Quem dizem que eu sou por aí? Aí eles disseram, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é fulano de Moisés, enfim. E quem vocês, amadinhos, que andam comigo de pertinho, cheiram meu cheiro, estão aqui comigo no dia a dia, na labuta, me ajuda a pegar a mochila, igual a gente vê lá no The Chosen, né? Me ajuda a pegar, montar acampamento, tira acampamento, montar palanque para pregar. Vocês que estão comigo no dia a dia, quem vocês dizem que eu sou? Aí, Pedro, intrépido, né? Sanguíneo, levanta a voz no meio dos discípulos e diz, tu és o Filho do Deus vivo. Amém, irmão? E aí a confusão teológica está na frase que Jesus vai dizer. Pedro, ele fala assim, na verdade, Simão, tu és... Vamos lá, pentecostal, que lê a palavra. Me ajuda nessa manhã. Eu tô cansadinho na carne, mas o meu espírito está afogueado. Amém, irmão? Ele diz, Simão, tu és? E sob esta edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. E aí eu quero explicar para você o que ele está dizendo ali. No original ele diz, Simão, tu és Petrus, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Petrus não é pedra, Petrus significa petrisco, fragmento de rocha. Amém, irmão? Pedro, você é um fragmento da rocha, na qual edificarei a minha pedra, a minha igreja fundamental, angular. A revelação de que eu sou Cristo é o fundamento daquilo que nós faremos como comunidade na fé a partir daqui. Quando eu morrer e ser ressuscitado, e depois que eu enviar o Espírito Santo, começará uma nova estação, a era da igreja. Amém, irmão? E qual é o fundamento da igreja? É a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta a edificação. Amém, queridos? O fundamento é, eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. E você, Pedro, é um fragmento dessa revelação. Você faz parte disso. Ou seja, a igreja é composta de muitos fragmentos que compõem juntos a edificação, que tem como centro a pedra angular, que é a revelação de quem é Cristo. E o que é a pedra angular? Pedra angular é o que o nome diz, é uma pedra que tem um ângulo exato para sustentar a edificação da entrada de uma porta. Por isso que ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a porta do céu. As portas do inferno, da morte, não podem prevalecer contra as portas de um lugar superior. Porque a igreja é a porta do jardim celestial. E o inferno é a porta da eternidade em morte. E a morte não supera a vida. Alô? E aí, na antiguidade, a edificação dessa porta era feita da seguinte maneira. Era colocado pedrinhas quadradinhas, até chegar num lugar onde começa a fazer a curva. Você está enxergando comigo isso? Quando chega e faz a curva, para que essas duas colunas de pedra se encontrem e não caiam, precisa de uma pedra angular. Uma pedra com um ângulo exato que consiga sustentar a força da pressão das duas colunas de pedra. Amém? Então nós, a igreja, somos os petriscos que formam as paredes da porta do que vai dar entrada ao céu. E a revelação de Cristo
quem é Cristo, é o sustento dessa verdade para que as pessoas passem pela igreja e pela revelação e vivam eternamente. Você está comigo? Pedro, você e a igreja serão petriscos dessa revelação. Amém, querido? E aí, desde o dia em que o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, desceu em Jerusalém, a igreja de Cristo tem enfrentado perseguições. Amém, queridos? Crises, transformações. Entretanto, em cada período de sofrimento, Deus levantou líderes. E aí isso se assemelha muito ao que nós vemos no Velho Testamento. O que eu preciso fazer como comparação junto com você é a força que se tinha nas antigas alianças para aquilo que se viveria na igreja hoje. Amém, queridos? Então, a gente fez isso no domingo passado. Fizemos comparações entre situações que ocorreram no Velho Testamento. Se você está com sono, levante e fique em pé lá atrás. Se você abrir a boca, eu vou tacar um pano daqui de cima na sua cabeça. Amém, irmão? Porque eu quero dormir e estou aqui pregando. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Viu como atrapalha? Presta atenção. Não sei onde que eu estava. Domingo passado, um paralelo do antigo com o novo. E agora eu vou fazer um paralelo do novo, do início da igreja, até chegarmos aqui, onde nós estamos hoje. Amém, irmão? Para você também parar de falar, antigamente a igreja era assim, antigamente era assim. Ame a sua estação, irmão, porque você estará honrando o legado de quem passou por coisas que você não teria condições de passar. Alô? Eu faria diferente. Faria, sim, tudo errado. Porque você não foi chamado para fazer aquilo, você não acertaria. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus é bom. Deus levantou novos líderes, reacendeu o fogo da fé, fez a igreja expandir. Vou dar uma lidinha aqui para me ajudar, tá? A história da igreja é a prova viva de que nenhuma força humana ou espiritual pode impedir o avanço do evangelho. Isso é a história da igreja. Amém, queridos? O que me leva ao primeiro ponto, que está no primeiro século da igreja, lá no início com os apóstolos. E esse primeiro ponto, você pode escrever aí, que o pastor Lisboa certamente vai perguntar depois, é inabaláveis sob a perseguição. Dá um glória a Deus aí, irmão. Onde é isso? Eu estou no primeiro século. E aí a primeira coisa que o estudante de história da igreja precisa aprender é como eu sei em qual século eu estou. Amém, irmão? Como eu vou fazer isso? Vou te dar uma dica. Professor Titio vai ajudar você. Presta atenção. Como eu sei em qual século eu estou analisando a história? Primeiro século, mais fácil. Primeiro 100 anos. Amém? Quando que vira o segundo século? 101. Até... Você vai pegar o seguinte. 1920. Qual século é? Por que a gente sabe disso? Vou te ensinar. Toda vez que você pegar os primeiros dois números e depois dos primeiros dois números tiver 0, amém? Nós estamos no século dos dois números. Então, 1900 é o século 19. Amém, querido? 1901. 20. Por quê? 19. E aí tem, não é mais um, tem mais um número lá. Toda vez que não tiver 00, você soma mais um. Amém, querido? 1935. 2000. 20. 2000 é 20. 2019. Por quê? 20 mais 1. 2001. Entenderam? Não, né? Sim, nós vamos. Então eu estou aqui. Depois a gente tenta explicar melhor. Depois eu estou aqui com você, então, no século I da igreja, tá?
nos primeiros 100 anos. O que acontece nos primeiros 100 anos? Diga assim, o Pentecoste. Atos capítulo 2 vai iniciar a era, vai inaugurar a era da igreja. Amém? O que acontece lá? Em meio à hostilidade de um império da religião oficial judaica, Pedro e João são presos. Estevão é apedrejado, Tiago é morto e os discípulos se dispersam. Amém? Isso é o que começa a acontecer. Toda vez que começa, desde o primeiro dia da igreja, começa uma operação da igreja, começa uma pressão para que a igreja pare. E toda vez que começa uma pressão para a igreja parar, logo após a pressão, há expansão e não falência. Grava isso. Amém, irmão? Como tem sido a operação da igreja ao longo da história da igreja? Início de algo, pressão para parar, expansão. Naturalmente, essa conta não fecha. Mas por que essa conta não fecha natural? Porque ela não deve ser discernida no natural. A sua vida, lindão, não pode ser mais discernida pelo que os seus olhos naturais estão vendo. Porque você iniciou um projeto, por exemplo. Deus te deu a unção de iniciar algo novo, um trabalho novo, um prédio novo, uma empresa nova, um estudo novo. Se você desistir logo após a primeira pressão, ou a segunda pressão, ou a 10ª pressão, você não está sendo inspirado ou operando como Jesus te capacita a viver segundo o exemplo bíblico. Porque eu e você precisamos pegar a Bíblia como exemplo de uso, de costume, de vida, e operar segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Eu não posso querer amar Jesus e ter fé e querer operar como o mundo me ensina a operar, como o coach me ensina a operar, como mamãe me ensinou a operar. Eu preciso olhar para Jesus e falar, se Jesus fez assim, é assim que eu farei. O apóstolo Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, porque eu estou imitando a... Amém? E aí você vai ver apóstolo Paulo brigando, apóstolo Paulo mandando mensagem aborrecido para os seus discípulos, não tinha WhatsApp. Ontem eu mandei uma mensagem aborrecida para os pastores. Né? O apóstolo Paulo faria via WhatsApp, ele fazia via carta. Eu estava aí mês passado e vocês não aprenderam nada, ele falou para os apóstolos lá. Aborrecido, pressionado, vivendo as dores e as delícias do ministério. Mas toda vez que o apóstolo Paulo iniciava uma obra, Éfeso, Galácia, Corinto, todas as vezes que o apóstolo Paulo, Roma, iniciava uma obra, vinha pressão para parar. E todas as vezes que vinha pressão para parar, depois da pressão vinha... Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou te contar o óbvio. O diabo não quer que Bela Vista dê certo. Sim ou não? O diabo não quer que seu casamento dê certo. O diabo não quer que a sua nova vaga de emprego dê certo. O diabo não quer que a sua nova vida como pai, como mãe dê certo. Ele vai tentar frustrar os seus planos usando pessoas, coisas, falência, dívida, pressão para que você pare. Mas se você for de fato decidir ser um homem e uma mulher de Deus, em meio à pressão você vai começar a... Todas as vezes que pressão vem contra a minha casa, eu falo com a minha esposa, mamãe, é hora de dançar. Tem crente aí? Todas as vezes, irmão, todas, não foi uma, duas ou três vezes que, por exemplo, pressão financeira chega, porque é uma das maiores pressões que existem, eu falo, gata, vamos dançar numa cabana. Vamos comemorar o quê? A pressão. Por quê? Porque depois da pressão, se nós somos crentes de verdade, desfrute de expansão.
E é sobre isso, lindões, que eu estou tentando falar com vocês há alguns meses. Honrando a visão, nós iremos. Não é uma possibilidade, amado. Não é uma opção, chuchu. Nós vamos experimentar expansão. Amém? Você está comigo? Não deu certo aqui não. Aí, o que eu falei para vocês? Os discípulos foram dispersos, alguns já apedrejados, né? O pessoal foi sendo martirizado, morrendo, um de cabeça para baixo, outro enforcado, outro apedrejado. O último que sobrou, João, na ilha de Patmos, morreu de velhice, mas morreu todo arrebentado, porque ele foi jogado num óleo quente certa vez, e aí não morreu com óleo quente. Aí os caras falam, pô, não morreu, vou fazer o quê? Aprende ele lá na ilha de Patmos. Aí lá da ilha de Patmos ele escreve o Apocalipse. Toda vez que pressão vinha, pedra vinha, morte vinha, cadeia vinha, cruz vinha, óleo quente vinha, e mentira, calúnia, tudo que vinha, eles avançavam. Atos, no capítulo de número 8, no verso do número 4, diz assim: os que foram dispersos, diga assim, os discípulos, mais alto, com voz de como se estivesse gostando da palavra, os discípulos, os que foram dispersos, os apóstolos, iam por toda parte. Olha que loucura, chuchu. Atos capítulo 8, verso 4. Os que foram dispersos, assustados, pressionados, empurrados, esses que foram dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E deixa eu te dar uma dica, irmão. Eu não sou o Pablo Marçal, mas vou te dar a chave. Está pressionado, irmão? Está doendo? Está chorando? Está gemendo? Está na moenda de Jeová? Pegue a palavra, meu irmão. Toda vez que você estiver tristinho e chegar no trabalho, o teu coleguinha falar para você, está tristinho? Você vai falar assim, eu estou bem. Até triste eu estou bem. Porque eu aprendi a força do contentamento. E aí quando você falar isso, ele vai falar, como assim? Não são circunstâncias que me param, porque está doendo, está chorando, está gemendo, mas eu estou aqui de pé, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas, eles sobem com asas como de águia, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Você está comigo? Amém? Ou ai de mim? Levanta, irmão, se move, faz, acontece, fala. Mas está caótico o meu trabalho, estão demitindo todo mundo. Diga assim para ele, pode demitir todo mundo, eu não serei demitido. E se você me demitir, a tua empresa que está perdendo, porque eu vou fazendo concorrente o que eu poderia estar fazendo aqui. Não é, Juan? Diga assim, ponto número 2. A perseguição, irmão, antes do ponto número 2. Antes. Não extinguiu o fogo, ela espalhou as brasas. Você sabe quando a gente está fazendo churrasco? Eu faço um montinho de carvão primeiro, coloco um copinho no meio com óleo, que representa a unção. Pego um papelzinho, Escotex, presta atenção, não tem acendedor lá em casa não, amado. É processo de crente. Bota o papelzinho ungido no óleo, babado no óleo, e acendo o fogo.
E aí, quando aquelas pedras que estão, aqueles petriscos que estão reunidos ali naquele lugar, esperando o fogo pegar, o fogo pega. Toda vez que eu faço churrasco, eu falo assim, esse é o meu Pentecoste. Os petriscos estão reunidos, o óleo está no meio, o fogo começou. Ei, rabassarabandarai. E aí, quando o fogo pega, a carne queima. Você entendeu, irmão? E aí, o que acontece? Pressão. Eu faço ali o papel do capeta e pego o ferro lá da churrasqueira e vou cutucando a brasa. Eu vou cutucando a brasa, porque tá pegando fogo, tá muito alto, vai queimar muito a carne. E eu sou o capeta, eu não quero que queime a carne. Eu vou jogando a brasa para um lado, para o outro. Quando eu vejo, irmão, a lambança tá feita, tem brasa queimando para todo lado. Aí, aonde eu botar o bife, queima. Pegou essa revelação? Tô igual o profeta Mirim. Só que a diferença é que eu estou cheio da palavra. Amém? Vai subir esse vídeo, hein? Quero nem saber. Ponto number 2. Inabaláveis sob o Império Romano. Diga assim, inabaláveis sob o Império Romano. Do século I até o século de número 4. Logo após sua fundação, os cristãos, enfrentaram 10 grandes ondas de perseguição sobre imperadores como Nero, Domiciano e Diocleciano. Milhares foram mortos, queimados ou lançados às feras, que era aquilo que você vê na história lá como é que é aquele filme? Gladiador, você acha lindo, né, negão? Você acha lindo, chuchu. Mas aquilo tudo era crente, que era jogado lá para ser arrebentado. Mas a história é bonita mesmo, é bonito o filme. Só que as arenas de Roma, antes de Roma assumir a igreja, eram feitas para destruir a igreja que estava ganhando força. Amém, querido? Então eles jogavam lá escravos fugitivos, eles jogavam lá pessoas fora da lei, condenadas à morte, para se divertir com os crentes sendo despedaçados na arena. Amém, irmão? Nero queimava a galera na arena. Assim como fizeram com João na ilha de Pátmos, jogava óleo quente. Amém, irmão? Glória a Deus. Onde que eu parei? Milhares foram mortos, queimados ou lançados às feras. Ainda assim, eles não negaram a sua fé. Os mártires se tornaram testemunhas vivas da esperança de Cristo. As catacumbas de Roma, quem já ouviu falar? Onde os cristãos se escondiam, se tornaram lugares de adoração e comunhão. Tem um homem chamado Tertuliano, quem já ouviu falar? Um teólogo do século I, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Século I até o século de número 4. Eu vou correr. Terceiro ponto. Inabaláveis sob o poder. A igreja é reconhecida por Roma e depois é corrompida, comprometida com interesses do Império Romano. Amém? Isso acontece lá no ano, por exemplo, no ano 313, o Edito de Milão, assinado por Constantino, deu liberdade de culto aos cristãos. O que aconteceu? Roma viu que o negócio era bom, que quanto mais pressão, mais crescia, que a palavra estava movimentando e aqui ela tinha um poder sobre as pessoas. Falaram assim, cara, vamos tomar esse poder para a gente, porque Roma tinha essa característica. Não por isso, por isso, né? Não, esquece o não. Por isso, Roma cresceu tanto. E aí do mundo antigo era o maior império que se conhecia, do Ocidente e do Oriente. Porque eles não tinham um modo único de operar. Eles iam se adaptando às regiões que eles iam invadindo. Eles não destruíam
as línguas, por exemplo, não tinha uma língua nativa romana que eles se apegavam. Eles, por exemplo, viram que a língua grega, na época, era uma língua muito falada, como o inglês é hoje, e falaram assim, não vamos ficar empurrando a língua romana, não. Vamos falar grego, vamos escrever grego. Por quê? Porque eles pegavam a cultura, adaptavam para ficar mais fácil e cresciam com isso. E eles viram o cristianismo, a palavra sendo pregada, nas catacumbas de Roma, começaram a mandar investigadores lá e viram que o negócio era sério, viram que os relatos eram maravilhosos, que as pessoas estavam crescendo, que as pessoas ficavam calminhas. Porque o que todo império quer? Que não tenha guerra, rebeldia entre o que está sendo escravizado contra o seu escravizador. Então ele falou assim, cara, eles estão tudo calminho, eles se amam, eles têm tudo entre si, eles dividem despojos. Vamos tomar essa realidade, vamos dizer que a gente é crente também. E aí começaram os primeiros papas, né? Do segundo até em diante. Eles falavam assim, vamos interpretar aquela passagem lá, que Jesus está falando sobre Pedro. Vamos meter que Pedro era o Papa, e aí Papa é tipo um semideus, que aí a gente vai falar para a galera que o que o homem nessa posição falar é como se Deus estivesse falando. E aí todo Papa que a gente levantar vai poder colocar leis tão fortes quanto aqueles que creem da palavra. Vamos fazer o seguinte também? Tudo que o Papa falar vai ser a realidade suprema, não importa o que esteja mais escrito na Bíblia. O que ele falar é a palavra de Deus, é a inerrância, a infalibilidade papal. Amém, irmão? Você está comigo? Século de número 3, não, 4, estou no quarto, 313, Edito de Milão, Constantino, liberdade de culto aos cristãos. Então, todos os primeiros papas da Igreja Católica Apostólica Romana eram imperadores romanos. Você está comigo? Com o tempo, a fé se misturou ao poder político e à vaidade humana. Embora houvesse expansão e construção de templos, a pureza da fé foi abalada. Uma das primeiras coisas que eles destruíram, o poder do Espírito Santo. Porque eles queriam a pacificação, o amor, a troca de recursos, a calmaria, mas eles não queriam a expansão. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de perseguir, porque toda vez que a gente persegue, expande. Vamos trazer para perto, mas vamos pegar a força do poder da expansão e vamos guardar na arca de novo. Para que eles se acostumem com a paisagem. Para que eles achem que está tudo bem, está prosperando, está tudo dando certo. Não precisa do Espírito Santo para quê? Vai expandir para quê? Vamos expandir como império, não vamos expandir mais como igreja. Alô? O que me leva ao ponto número 4. Inabaláveis sob as trevas. Idade Média, século de número 5 até século de número 15. A gente vai andar 10 séculos na idade que a igreja conhece como Idade das Trevas. Qual foi a Idade das Trevas? Tudo isso acontecendo em Roma, bombando, o projeto de Roma voando, Papa, indulgência. Aí, não é mais só imposto, agora vamos ganhar mais dinheiro, indulgência, porque crente carnal adora comprar a facilidade do céu. O Papa vai emitir um escrito dizendo o seguinte, olha, agora você não precisa ser crente, você não precisa do Espírito Santo para ser crente, para queimar sua carne. Não, querido. Continua aqui devagarzinho com a gente, construindo um império, e aí quando você pecar, você vai comprar um pedacinho da cruz. E aí você vai ter 100 anos de perdão. Começou a dar certo. Dinheiro em caixa. Papa podre de rico. Roma voando. Ouro, irmão, as capelas sendo construídas com ouro. E nada contra a excelência. Mas eu nunca vou meter ouro nesse teto. Eu prefiro botar ouro no teu bolso. Que vai fazer alguma coisa com ele. Amém, irmão? Por isso que a palavra da fé, e nós aqui cremos que a nossa generosidade é genuína. O dinheiro precisa operar na nossa mão em fé. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia. Deus não dá semente para botar no teto. Deus não dá recurso para guardar na gaveta. Amém? Você está comigo? O que começa a acontecer? Tudo dando certo.
A primeira coisa que começam a fazer nessa época, entre o século V e o século XV, vamos guardar a Bíblia para a gente. Porque eles nem querem mais saber do Espírito Santo. Não precisa mais. Já acostumaram. Agora, se eles começarem a ler a Bíblia, eles vão lembrar desse tal do Espírito Santo. Eles vão lembrar dos dons. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a missa. A gente fala todo domingo o que eles precisam. Um pedacinho, um miojinho só. Só um negocinho. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa ter intimidade com a palavra. Não precisa conhecer o Espírito Santo, não. É só um pouquinho aqui, ó. Vai na missa, ó a chazinha na boquinha. Vamos batizar, nem é mais na água, não. Vou só jogar uma aguinha na cabecinha. Tudo pequenininho, devagarzinho, não precisa de nada. Vamos controlar, controle de massa. Amém, irmão? E aí dura 10 anos a idade das trevas, até o 15º século. E o que acontece em 1517? 15 mais 1. Quanto é 15 mais 1? Século 16. O que acontece no século 16? Quinto ponto. Inabaláveis sob a opressão. Porque algo vai acontecer que delimita o fim da era das trevas para o início da era pentecostal. Amém? O Espírito Santo vai agir em um determinado momento da história e vai voltar ao centro daquilo que é a vontade de Deus. Não começa aqui. Aqui vai começar o início. Amém? Qual é o início de você voltar um dia a ouvir sobre o Espírito Santo? Voltar a ter a intimidade com a palavra. Amém? Não há como eu e você termos intimidade com o Espírito Santo, vivermos as promessas do mundo vindouro, se nós não temos intimidade com a palavra. Porque a fé vem pelo e ouvir a... Não é o Papa, não é o padre e nem muito menos é o pastor, irmão. Fé não vai vir. O que vai vir para você é um gostinho de miojinho. Que daqui a pouco, 12:30, 1h da tarde, dependendo da hora que eu acabar o culto, você vai estar com fome de novo. É igual comer em fast food. É gostoso, é delicioso. Coca-Cola zero. Delícia. Mas quem come hambúrguer do McDonald's, daqui a 2 horas está com fome, negão. Aqui na Bíblia tem feijoada, rabada, angu, carne assada com linguiça dentro. Tem feijoada da antiga, tem orelha, pé. Amém, irmão? Tá com fome? É que hoje não tem escola United, eu estou botando você com fome. É o início do século XVI, um homem conhecido como Martinho Lutero. Quem ama aí Martinho Lutero? Dá uma glória a Deus. Você não ama não, irmão? Eu amo. Homem de Deus, monge, levantou a voz contra os abusos da igreja no seu tempo, proclamando o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. O justo viverá. Amém. A reação foi violenta. Então, olha só. Uma nova iniciativa, de novo, depois de muito tempo de calmaria, idade das trevas, uma nova iniciativa, uma nova palavra, um novo trabalho. O que acontece? Pressão, perseguição. Com a perseguição, aleluia. O que começou lá no século XVI com o Martinho Lutero na Alemanha, com as 95 teses depois sintetizadas em 5 solas. Quem conhece? Deixa eu te dar uma notícia, queridão, não é para te desanimar, é para te motivar. Se tu não sabe o que tu está crendo, tu não sabe de nada. Sola gratia, solo Christus, solamente la Escritura, sola Dio glori. Falta um. Sola fide, somente a graça. Vou falar em outra ordem agora, que é como eu lembro, tá? Somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória, somente a Escritura e a fé eu falei primeiro. Você entendeu, né? Depois você bota aí 5 solas da Reforma Protestante.
essas 5 solas foram a síntese dos alunos de Lutero sobre as 95 teses de Lutero contra a modo que a Igreja Católica Apostólica Romana estava operando até ali. Amém, querido? E aí, qual é a resposta do Império Romano? Perseguição. Qual é a resposta da Igreja Católica Apostólica? Perseguição, martírio. Mas está crescendo. Por quê? Com a pressão vem a... Está comigo, irmão? A reação foi violenta. Perseguição, excomunhão, guerra, morte. Mas o movimento se espalhou por toda a Europa. E a Bíblia foi traduzida. Amém, irmão? Diga assim, é forte. Outros reformadores como Calvino, Zwingli, Knox deram continuidade à restauração da fé genuína. A perseguição purificou a igreja. Você percebe que não é Deus que persegue? Amém, irmão? Você percebe que não é Deus que prova, não foi Deus que guardou o Espírito Santo, não foi Deus que escondeu a palavra, foi o homem sendo homem, carnal, egocêntrico, egoísta, vaidoso, querendo poder, querendo fama, querendo dinheiro. Ele faz as coisas e aí outras pessoas colhem a maldade de uns, mas o Espírito está vivo. Porque aquele que morreu na cruz não ficou morto na cruz. Aquele que foi ao inferno pagar pelo meu e pelo seu pecado por 3 dias, a Bíblia não fala que ele continua lá no Hades. A Bíblia não fala que ele está sendo atormentado até que ele leve cativo ao cativeiro. Não, ele levou o cativo ao cativeiro. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós já fomos sarados. Amém, irmão? Jesus Cristo pega a chave da morte do inferno em suas mãos e diz: um beijo, galera, fui! Passa alguns dias com os apóstolos, bate um papo legal, ensinando para eles as coisas que eles viveriam como igreja. Ó, presta atenção, tudo que eu disse para vocês aqui, legal, ó. Passou parede, toca aqui, cara, sou eu mesmo, ó, o buraco aqui, comeu peixe com Pedro. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Ele vai ali ensinando a galera, falando um monte de coisa legal, um monte de coisa bacana. No final, ó, prestou atenção? Vai lá, prega o evangelho, toda criatura. Vai dar certo, vai ser legal, vocês vão voar. Presta atenção, não fica triste não. Eu estou falando coisa legal para vocês e vocês estão com essa cara de que foi batizado no azeite, no vinagre. Irmão, levanta. Eu vou subir, mas eu vou enviar outro igual a mim. E aí, ele não estará limitado como eu estou aqui, só ajudando 12, 100, 200. Ele vai entrar no coração de cada um que levantar a mão naquele dia e disser: eu reconheço você, Jesus, como autor e consumador da minha fé. Esse Jesus que está vivo, esse Espírito que está operando, esse Deus que está reinando, não morreu, não parou, não estacionou, não está triste, não se arrependeu. Ele está lá, sentado no mais alto e sublime trono. E lá, irmão, desse lugar de glória, ele está olhando a terra e dizendo: ei, vai nascer um cara aí, hein? Martinho Lutero, presta atenção. Ele vai voltar, vai traduzir, vai falar, vai pregar de novo. Espírito Santo, presta atenção. Tu está meio paradinho aí? Logo, logo vai voltar. Nesse período, qual ponto que eu estava? 6. Inabalável para continuar. Os grandes avivamentos e missões do século 17 até o século 19. Quando é o último ano do século 19, irmão? Diga assim, 1900. Aleluia. De 1801 até 1900. Século de número 19. Glória a Deus. Você está comigo? Após a reforma, vieram grandes avivamentos espirituais.
Deus levantou homens como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, que receberam a chama da santidade e a pregação viva. Multidões se converteram, igrejas frias foram renovadas e o evangelho se espalhou por todos os continentes. Surgiu o movimento missionário moderno naquela época, com nomes como William Carey, David Livingstone, Winston é o outro cara, é o piadista, né? Hudson Taylor. Amém, irmão? Mesmo enfrentando, não é vivendo, aceitando, chorando, mesmo enfrentando de frente pobreza, doença, pressão, irmão, rejeição, esses homens se levantaram e levaram o evangelho às nações. Amém, irmão? Diga assim, ponto de número 7. Inabaláveis sob a religiosidade e o preconceito. Por quê? Nós vamos falar agora do século de número 20, chamado de avivamento pentecostal. Por que 20? Porque nós estávamos no 19, que teve como último ano o ano de 1900. Amém, irmão? A partir de 1901 nós temos o século 20. E o que acontece lá em Los Angeles, na rua conhecida como Azusa, em 1906, em meio à maior segregação racial, em meio à maior perseguição racial, em meio ao maior preconceito contra a pele, Deus levanta um homem preto. Negão, irmão, cheio do poder de Deus. Homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo naquele lugar. Começaram novamente a falar em novas línguas. Operaram milagres. O movimento enfrentou fortes rejeições, crítica das igrejas tradicionais que chamavam de fanatismo. Olha que cara doido, babando. Olha, eles estão orando em língua. Olha, está todo mundo junto lá dentro. Eles não sabem que não pode. Todo mundo junto. E aí, irmão, o que estava acontecendo? A religião que estava lá dentro da religião, dentro da igreja tradicional, chata, parada, fria, sem poder, sem graça, começou a criticar. Mas quem passava na calçada da Rua Azusa começava a dizer: ei! Branco, preto, índio, mulato, amarelo, criança, passava e era curado. As pessoas passavam lá. Imagina, irmão, você é a Rua Azusa, amém? Amém ou ai de mim? Começa a falar em outras línguas aí, queridão. Começa a falar mais alto aí, crente. E aí eu tô aqui, ó, incrédulo. Não conheço nada, não sou de religião nenhuma, ou sou um crente frio, tô passando na tua calçada, eu começo a... Aí começou o Pentecostes da Assembleia, irmão. Tu fica criticando, mas tu nunca foi lá, porque quando eu vou lá, o bagulho é doido para quem ama Jesus, irmão. Não, eu sou reformador. Eu sou quietinho. Tá tudo bem. Tá doendo a doença, mas eu vou passando pela prova dando glória a Deus. A doença é Deus me ensinando a ser um crente imbecil. Doença é o diabo te parando. Doença é o diabo limitando os seus acessos. Doença é o diabo te enganando. O Deus que eu sirvo, irmão, é Jeová Rafa. O Deus que eu sirvo é El Elohim. Quem é?
Todo mundo te conhece como um monte de coisa. Ele vira para Isaías e fala: Isaías, presta atenção, eu vou te dar uma revelação nova. Presta atenção, Chuchu. Eles estavam me conhecendo como Rafá, Sequenu, Yavé. Não, Yavé ainda não, presta não. Outros, tal. E Deus que isso, Deus que aquilo. Eu vou te dizer o meu nome de verdade agora. Porque você vai conhecer, através da revelação, aquele que será o meu filho. O governo estará sobre os seus ombros. Ele será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade. Pai da eternidade. Mas eu vou te revelar ainda antes do seu tempo, antes de você conhecer essa era que vai vir lá na frente. Eu sou Yavé. O que é Yavé? Eu sou. E ele significa, e eu posso traduzir da seguinte maneira: eu sou o eu sou. Quem é o teu Deus? Irmão, Ele é. Tá faltando o diabo te falar assim, ó. Não tem dinheiro na tua conta não. Você vai dizer pra tua conta assim. Conta mentirosa. Eu tenho um Deus que é. Vai aparecer dinheiro lá do nada, irmão? Não, queridão. Ele vai te dar uma operação. Ele vai te dar um projeto. Ele vai te dar uma ideia. Ele vai te fazer bater a meta. Ele vai te colocar do lado de um homem cheio da grana que quer te abençoar. Por quê? Porque sim. Eu avisei que eu estava pentecostal hoje. Pode voltar, galera, pode voltar. Eu vi que vocês já estão querendo voltar, vamos? Vem comigo. Parou na Rua Azul, irmão? Não. Essa chama se espalhou, irmão. Brasil, África, Ásia e todo mundo moderno. Penúltimo ponto, número 8. Inabaláveis sob o regime e as ideologias. Século de número 20 ao século de número 21. Regimes começaram a usar de ideologia para abafar, para perseguir, para pressionar o avanço do evangelho novamente. E o que acontece, crente cheio do Espírito Santo? E aí quando você responder agora, você vai dar um salto da sua cadeira, amém? Amém? O que acontece quando pressão chega na vida do crente? Peraí. Come on, guys. Cadê a batera? Você é crente ou não é? O que acontece, homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, quando pressão chega? Ei! Tá doendo? Expansão tá chegando. Tá apertando? Expansão tá chegando. Sit down, please. Peguei a inspiração de ontem. Vámonos com nós outros. Assenta-lhe. Último e não menos importante ponto, número 9.
Diga assim: esse ponto é a minha geração. Agora é comigo. Eu honro, irmão, grandes homens de Deus que trouxeram a palavra até aqui. Mas eu não vou ficar parado nisso. Eu honro esses 11 anos de história do Ministério United no Brasil. Mas Deus quer pegar você e fazer você correr nos próximos 10 anos dessa igreja.